32º domingo do tempo comum, ano B, Paróquia Imaculado Coração de Maria. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Evangelho segundo Marcos. Na liturgia de hoje, Jesus está no interior do templo de Jerusalém e ele vê como os escribas gostam de andar por ali para serem notados, saudados, reverenciados, para terem lugares de honra. Jesus diz que os escribas devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. E ao mesmo tempo, seus olhos vislumbram outra cena, uma pobre viúva que ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ela deu todo o seu sustento. O Evangelho nos apresenta este forte contraste. Os ricos que dão o que é supérfluo para se mostrarem e uma mulher pobre que, sem aparecer, oferece o pouco que possui. Dois símbolos de atitudes humanas. O Evangelho nos diz que Jesus observa e olha para as duas cenas. O verbo olhar resume o ensinamento de Jesus, daqueles que vivem a fé com duplicidade, como os escribas, e a viúva a quem devemos olhar a fim de tomá-la como modelo. Tenhamos cuidado com os hipócritas e observemos a pobre viúva. Cuidado com os hipócritas é prestar atenção para não basear a vida no culto da aparência e, sobretudo, cuidado para não submeter a fé aos nossos interesses. Aqueles escribas, na própria vanglória, usavam a religião para tratar dos seus negócios, abusando da sua autoridade e explorando os pobres. Aqui vemos essa atitude muito negativa e comum ainda hoje. Por isso, essa é uma advertência para qualquer tempo e para todos, para a Igreja e para a sociedade. Nunca se aproveitar dos outros e nunca ganhar dinheiro à custa dos mais fracos. E vigiemos para que não caiamos na vaidade, para que não nos fixemos nas aparências, perdendo a substância e vivendo na superficialidade. É sempre bom refletirmos. Queremos ser apreciados e gratificados? Ou queremos estar a serviço de Deus e do próximo? Jesus nos convida a olhar para a pobre viúva. O Senhor denuncia a exploração desta mulher que, para fazer a oferta, deve regressar à casa até sem o pouco que tem para viver. Como é importante libertar o sagrado dos vínculos com o dinheiro. Jesus já o tinha dito noutra ocasião: não se pode servir a dois senhores. Ou serves a Deus ou ao diabo. Jesus não diz ou Deus ou dinheiro. Jesus diz que não devemos servir o inimigo, o diabo. Mas ao mesmo tempo, Jesus elogia aquela viúva que oferece tudo o que possui. Não lhe sobra nada, mas ela encontra tudo em Deus. Ela não tem receio de perder o pouco que tem, porque confia na abundância de Deus, e esta abundância de Deus multiplica a alegria do doador. Isto também nos faz pensar naquela outra viúva, a do profeta Elias, que estava prestes a fazer um pão com a última farinha e o último óleo que tinha. Elias diz a ela: dá-me de comer, e ela dá, e a farinha nunca diminuirá. Acontece um milagre. O Senhor, diante da generosidade das pessoas, é sempre mais generoso. Eis então que Jesus propõe a pobre viúva como mestra de fé. Ela não frequenta o templo para limpar a própria consciência, não reza para se mostrar, não ostenta a fé, mas doa com o coração, com generosidade e gratuidade. As suas moedinhas têm um som mais bonito do que as grandes ofertas dos ricos, porque exprimem uma vida dedicada a Deus com sinceridade, uma fé que não vive das aparências, mas da confiança incondicional. Aprendamos com ela uma fé sem enfeites exteriores, mas sincera interiormente, uma fé amorosa e humilde a Deus e aos irmãos. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que com o coração humilde e transparente fez de toda a sua vida um dom para Deus e para o seu povo.
Irmãos e irmãs, a liturgia deste fim de semana nos chama a refletir sobre o verdadeiro culto que agrada a Deus. Seja o exemplo das viúvas da primeira leitura do Evangelho, que nos mostram a humildade e o dom da partilha. Seja a segunda leitura, que nos traz o exemplo do sumo sacerdote em sua entrega de serviço em Jesus Cristo. Que estes exemplos nos ajudem a viver o nosso compromisso cristão e mais essa semana. E que o Senhor sempre nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.